agora em debate esse assunto da cartilha e também os outros assuntos relativos ao tema que estão, digamos assim, incendiando as discussões aqui na Câmara dos Deputados, também no Senado. Conosco, na ponta da linha, Tony Reis, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. A BGLT é uma das organizações do movimento social que está à frente da mobilização em favor dos direitos dos homossexuais. E na outra ponta da linha, o pastor Silas Malafaia, ligado à Assembleia de Deus, que é um dos líderes dessa manifestação de hoje à tarde. Nós vamos então promover um debate e, acima de tudo, um diálogo sobre as posições de cada um deles sobre essas questões. Eu vou começar sobre essa questão que foi a mais candente dos últimos dias, aproveitando inclusive as declarações do do ministro Haddad e do deputado João Campos. Começo pelo pastor Silas Malafaia. Pastor, essa posição de não fazer material algum, mesmo um material discutido com as igrejas, discutido com a sociedade, ela é uma posição que o senhor defende? Bom dia a todos. Eu queria dizer para vocês o seguinte. A presidente da República, verificando que a questão de escolha, foi o que ela disse, de preferências sexuais, é uma questão individual e que o Estado não tem autoridade para se intrometer nessa questão. No máximo, a família é que tem o direito de orientar. Então, nós somos contra, e isso aí é assunto unânime entre nós, não só evangélicos, como católicos também. Agora, em segundo lugar, eu gostaria de deixar bem claro que já existe a lei da homofobia. Vamos deixar de conversa. Homofobia é uma pessoa doente que quer destruir, matar, bater um homossexual. Isso já tem lei, tem o Código Penal. Então, o que vale para um heterossexual, se apanhar, se bater, vale para um homossexual. Então, já existe lei. A PLC 122 é a lei do privilégio, é outro papo, e essa lei fere princípios constitucionais que nem emenda constitucional pode mudar. Então, isso aqui é apenas uma primeira entrada na história e nessa questão. Agora vamos ouvir Tony Reis. Antes dele falar, eu gostaria muito de agradecer aos dois por terem aceito participarem desse debate. É algo que não tem acontecido com muita frequência nos meios de comunicação, os dois lados dialogando no mesmo veículo. Então, a Rádio Câmara tenta dar então a sua contribuição para que com o diálogo nós encontremos aí os pontos de toque, os pontos de contato, os pontos de concordância de todos os lados. Tony Reis, o que o senhor tem a dizer a respeito dessa questão que material algum pode abordar o tema, mesmo que seja para tratar da discriminação contra homossexuais? Bom dia, Lincoln. Bom dia a todos e todas. É um prazer novamente estar conversando com vocês. Vamos dialogar. Na sociedade nós temos conflitos, nós temos diversas visões de mundo. O que nós vemos, e nós temos uma interpretação diferente do pastor Malafaia, o que a presidenta falou, ela suspendeu o material para ser estudado, inclusive pela questão da qualidade. Então nós já estamos com todo o nosso grupo discutindo com a ministra Helena Chagas, para que a gente possa estar discutindo o problema sério que é a homofobia nas escolas. Hoje nós temos pesquisa da Unesco, referendada pela Reprolatina e pelo próprio Ministério da Educação. 40% dos meninos fazem bullying contra homossexuais na escola. Então, e isso causa evasão escolar, causa violência e causa uma série de problemas. Inclusive, nós temos uma série de vídeos provando isso por A mais B, são pesquisas científicas. O que nós queremos, nós não queremos e concordamos com a nossa querida presidenta Dilma, que eu tive o prazer de apoiar e que o pastor Malafaia apoiou, José Serra. Eu tive o prazer de apoiar e o que ela quer também é material que respeite todos e todas. Então, nesse sentido, nós estamos num caminho de diálogo com a presidenta, com o Ministério da Educação. Nós não queremos realmente privilégio nenhum. Com relação ao projeto de lei 122, ontem mesmo tivemos várias reuniões com vários senadores, com várias bancadas, e nós estamos chegando a um consenso de como deve ser a redação, porque o que se chegou ao consenso é que ninguém é a favor da violência,
ninguém é a favor da discriminação, e a gente precisa isso colocar no papel de forma jurídica e constitucional. Então, nós vamos estar nesse papel de discussão, vamos estar colocando 3.500.000 pessoas na Avenida Paulista no dia 26 de junho, que vai ser o grande lançamento da luta pelas políticas públicas para que a gente, um setor que é massacrado, que é discriminado, que é morto. 3.448 homossexuais foram barbaramente assassinados nesse país. Okay. Então, nesse sentido, o que nós queremos é cidadania plena, não queremos destruir a família de ninguém, não queremos ser queimado na fogueira eletrônica por ninguém. É isso que nós queremos, e nós queremos o respeito. Pastor Silas Malafaia, sobre um dos aspectos levantados pelo Tony Reis, que é a questão do bullying que acontece nas escolas, ele diz ter dados que 40% dos meninos cometem esse tipo de bullying. Não, sem levar em conta a questão da orientação e da opção sexual, que o senhor está coberto de razão, é uma questão individual e relativa à família. Sobre essa questão desse fenômeno que acontece dentro das escolas, qual deve ser, na visão do senhor e das igrejas, a forma de abordagem desse fenômeno? Olha, eu gostaria de também dizer que os gordinhos também sofrem algum tipo de pressão na escola entre os garotos, os magrinhos também, os baixinhos também e os altinhos também. Então nós vamos ter que agora verificar tudo, ok? Os gordinhos, os magrinhos, os altinhos, tudo isso. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, aqui é que está a questão. É inviolável, não tem como, está nas garantias individuais. Isso é Estado democrático de direito que a imprensa sempre quis, a liberdade de expressão. Você é livre para expressar a sua opinião. Existe uma diferença fenomenal entre criticar conduta e discriminar pessoas. É possível criticar os evangélicos, os católicos, políticos, a prática homossexual, discriminar ninguém. Então, os grupos homossexuais, eles querem botar uma mordaça, ele acabou de dizer aí, não querem ser queimados na fogueira eletrônica. Eles não suportam a crítica. Unanimidade só no túmulo. Eu não tenho nenhum problema de ser criticado. Eu não gosto dos evangélicos, eu não suporto a doutrina evangélica, eu não gosto de pastor. Qual é o problema? É um direito da pessoa se expressar. Nem emenda constitucional, no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, inciso 4, nem emenda na Constituição pode mudar as garantias individuais. O que nós queremos é liberdade para criticar o que é legal ou ilegal. Aceitamos a crítica, o que eles não aceitam. E uma coisa interessante, o PLC 122, que eles não gostam de comentar, é um lixo, não é lei, aquilo ali é um lixo, que não tem lugar nenhum do mundo. Aquilo ali, de maneira terrível, diz o seguinte no artigo 16º, parágrafo 5º. Se um homossexual sofrer constrangimento de ordem vexatória, filosófica, olha o negócio que é. Isto é, se um homossexual se sentir ofendido por alguma questão filosófica, a Constituição, no artigo 5º, inciso 8º, diz que ninguém pode ser privado do direito de crença, olha isso, posição filosófica ou política. Então, é uma aberração, eles não querem. Eu quero avisar o Tony, aproveitar que ele está aí, peça a Tony Reis para a imprensa divulgar o PLC 122. Manda eles divulgarem para a sociedade saber o que é esse lixo de projeto de lei. Manda lá divulgar que se um pastor ou um padre impedir a afetividade homossexual no pátio da igreja, 2 a 5 anos de cadeia. Se o homossexual sofrer algum constrangimento filosófico, 2 a 5 anos de cadeia. Manda eles divulgarem. Agora eu queria dizer uma outra coisa que eles também não dizem. Eu não sou a favor de morte de ninguém. Eu não sou a favor. Mas quando ele dá o dado aí das mortes, ele esqueceu de dizer que a maioria delas é briga entre eles mesmos. É garoto de programa, é questão entre eles, que no registro policial não diferencia. E eles jogam isso para dizer que é um grupo de risco e não são.
se mata mais jovem, se mata mais pobre, se mata mais negro no país do que homossexual. Então, nós vamos ter que fazer uma lei para cada tipo de coisa. Okay. Eles, como os héteros e homossexuais, estão amparados. E eu digo aqui, se eu ver um homossexual ser agredido, se eu ver isso, eu vou ser testemunha a favor do homossexual para botar um miserável desse na cadeia. Nós não estamos aqui para impedir ninguém da sua prática, não é isso? O que nós não queremos é nos dar uma mordaça, porque o Estado democrático de direito é isso que faz uma democracia ser forte. Liberdade de crença e de opinião. Essa lei aí, se está na América, não passa na primeira emenda, vai pro lixo. Então, é uma lei que eles não comentam e que eles não motivam e que eu gostaria de aproveitar e pedir o Tony para mandar para as editorias de revistas e jornais para eles publicarem a lei para a sociedade tomar conhecimento. Ia ser muito bacana. Ok. Tony, você dizia na sua fala anterior que o projeto lá no Senado passava por modificações de redação, justamente para não dar margens a interpretações duvidosas sobre isso que o pastor Silas levanta. Você pode dar exemplos de mudanças nesta redação que podem, digamos assim, evitar essa leitura que o pastor Silas faz? Eu digo isso principalmente porque eu já vi na imprensa alguns militantes do movimento gay dizendo que havia alguns exageros ou algumas coisas que poderiam ser interpretadas erroneamente no projeto de lei inicial. Eu acho que qualquer lei que vá para o Congresso, para a Câmara, tem que ter esse debate, sempre com respeito à dignidade humana, o princípio da igualdade, da segurança jurídica. Isso que nós fizemos, foi isso que o Supremo Tribunal Federal deu unanimemente o ganho de causa para nós hoje, que está garantida a união estável, que pode ser convertida ao casamento. Então é isso que nós queremos. Então, nós estamos com os melhores juristas do nosso lado, analisando. Então, já tem uma proposta de consenso de mais ou menos 80% dos parlamentares dentro do Senado. Então, o que eu quero dizer para o pastor Malafaia, para a gente baixar as armas, colocar o discurso na racionalidade. O que ele estava falando é a primeira versão do PLC 122. Não existe mais, e a gente nos convenceram, a questão da posição filosófica. Eu acho que nós temos que ter respeito às pessoas, mas a gente é totalmente favorável à questão da livre expressão, desde que não incentive o espancamento às pessoas. E isso nós temos. A pesquisa da Unesco, pastor Malafaia, 35% dos pais, eles têm muita dificuldade e muitos deles espancam seus filhos quando percebe que o filho tem uma orientação sexual, uma identidade de gênero diferente. Então, nesse sentido, pastor, eu queria conclamar ao senhor para que a gente cumpra o mandamento da lei de Deus, que eu também sou cristão, que eu também sou católico, amai-vos uns aos outros, e a gente não pode sair por aí falando. Então, assim, o que o senhor está falando era de 2006, o PLC. Ele já sofreu três alterações. Nós estamos agora na penúltima versão de negociação. Tem muita gente boa negociando, trabalhando. Nós queremos uma lei. E, como o senhor disse, tem 53 países. Eu trouxe, e através da nossa assessoria internacional, 53 países já têm leis que proíbem a discriminação. Inclusive, a própria Constituição da Bolívia, Colômbia, diz lá a questão do respeito, a questão da orientação sexual e a identidade de gênero. Então, pastor, o que ontem, inclusive, tivemos uma reunião com um certo setor do grupo evangélico, um setor do grupo católico, que eu acho que é importante que ele se diga, que eu não posso, não tenho procuração para falar por eles. Todos são contra a violência, todos são contra a discriminação. O que nós queremos é viver.